Fala pessoal, eu sou a Lari. Eu sou o Lico. Nós somos o casal de mochilão. A gente está há mais de 2 anos viajando de mochilão pelo mundo. A gente saiu em fevereiro de 2019, em uma jornada que não tem data para terminar. E no vídeo de hoje a gente quer responder uma das perguntas que a gente mais recebe, né? Afinal, quanto custa uma viagem pelo mundo? Quanto se gasta para dar uma volta ao mundo? Quanto custa viajar o mundo? Tudo é uma questão de prioridade, do que você pensa, do quanto tempo você tem. E a verdade, sendo bem direto, é que custa o quanto você quiser. Muita gente acha que você precisa juntar uma verdadeira fortuna para sair em um sabático, mas não é isso. Não precisa ser rico, não precisa juntar se você não quiser dinheiro nenhum para fazer uma viagem pelo mundo. Quando a gente fala que está viajando o mundo, muita gente pensa que a gente é rico, que a gente está ficando em hotel 4, 5 estrelas, que a gente vai em todos os passeios, que a gente conhece tudo de cada país. Que a gente come nos melhores restaurantes, mas a nossa realidade é totalmente diferente disso. E nesse vídeo a gente vai compartilhar as nossas experiências, também o nosso orçamento. A gente vai abrir a nossa planilha aqui para vocês, para mostrar o que funcionou, o que não funcionou e exatamente quanto a gente gastou, qual foi o orçamento dessa viagem. Primeiro que não tem uma fórmula certa. O que funciona pra gente pode não funcionar pra você. A gente tem um estilo de viagem, que é uma viagem mais mochileira, né? A gente sai com uma mochila nas costas carregando tudo que a gente tem. Então é uma viagem bem minimalista, onde a gente não acumula muitas coisas, a gente se desapega muito e a gente foca muito em experiências, né? E não nos lugares em si. E o curioso é que a gente começa a pensar em dias de viagem, né? Então, para mim é muito marcante quando a gente estava em Dubai e a gente fez muitas coisas. A gente aprendeu a escalar lá, pedalamos, fomos às praias, andamos muito, né? Fomos em Old Dubai, que é a antiga Dubai, e não fizemos os passeios mais turísticos, como por exemplo, subir no Burj Khalifa, um dos prédios mais altos do mundo, que custa nada mais nada menos que R$200 por pessoa. Se a gente pensar em dias de viagem, a gente começa a pensar, a gente vai deixar de viajar tantos dias para fazer esse passeio. Então, dependendo da nossa prioridade, a gente não faz questão de subir em um prédio. Pra gente não faz tanto sentido, pra você pode fazer. Então a gente deixou esse passeio de lado. No caso dessa atração, custaria R$400, então isso daria pra gente 4 dias de viagem. Então já respondendo quanto é o nosso orçamento, nesses 2 anos a gente gastou uma média de R$100 por dia pro casal. A gente já saiu com a ideia de manter esse orçamento e muita gente acha que é impossível, mas a gente vai adaptando o orçamento conforme a nossa prioridade. Mesmo na Europa a gente conseguiu manter essa média de €20 por dia. Até os nossos familiares chegaram a falar que não seria possível, que a gente ia gastar mais, que a gente não ia conseguir. Mas a gente conseguiu. A gente já está há 2 anos, né? A gente fez 2 anos de viagem no exterior, tivemos que voltar ao Brasil, mas é possível e a gente vai mostrar para você. Então tem vários estilos de viagem e o primeiro ponto é que você consegue viajar o mundo praticamente de graça se você quiser. É claro que você vai ter muito menos conforto. O seu deslocamento normalmente vai ser muito mais demorado. Se você for de um lugar X para um Y, você provavelmente vai pegar carona para não gastar nada e você pode levar até mais de um dia para cumprir, né, esse trajeto. E também você vai ouvir muito não. Você vai ter que pedir comida no restaurante, né? Vai ter que comer tarde por causa disso, porque o restaurante só vai te dar comida no final do dia. Vai ter que pedir hospedagem, né? Pedir troca de trabalho por um lugar para ficar e nem sempre isso dá muito certo. Pedir ajuda para outros viajantes. A gente conheceu um menino que estava viajando assim, e quem estava pagando a hospedagem dele no hostel era um viajante espanhol que estava no mesmo quarto que ele. A gente soube de uma história também de uma menina que tinha sim dinheiro para viajar, mas ela escolheu viajar de graça. Ela até tinha dinheiro na carteira, mas ela queria ver até onde ela conseguiria ir só pedindo ajuda para as pessoas. E o curioso é que quem falou isso pra gente foi um cara que estava dando carona pra gente. Na Albânia. E é um cara que a gente mantém contato até hoje, muito querido. Ele sempre manda mensagem pra gente e provavelmente a gente vai reencontrá-lo em algum momento. Você pode viajar sem gastar nada ou você pode viajar gastando muito. Mas, apesar da gente fantasiar de que ficar num hotel 5 estrelas e conhecer as melhores atrações do lugar e ter todo o conforto do mundo é a melhor opção, a gente discorda. A gente acha que a melhor opção é o equilíbrio. Por quê? Quando você tá no luxo, naquele conforto, você normalmente não conhece pessoas locais, você não conversa, você não conhece a cultura e você não conhece principalmente os lugares daquela região
que são menos visitadas. A gente acredita que nesse tipo de viagem você tenha uma experiência mais superficial daquele lugar. Você não vai conhecer tantas pessoas, não vai se inserir na cultura local. Então a gente sempre evita essa forma de viajar. A gente é do Rio de Janeiro e eu costumo dizer que o pessoal que vai ao Rio de Janeiro, os turistas, eles costumam conhecer o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Maracanã, Copacabana, né, a Lapa, muitos lugares muito legais e tudo. Mas pra gente os cantinhos mais especiais são aqueles menos explorados sempre. Então vai ser a Prainha, Grumari e regiões que os turistas não costumam visitar. A gente valoriza uma experiência mais intensa e mais local realmente. Apesar dessa experiência gastar menos dinheiro, pra gente ela é muito mais rica. E é claro que sim, a gente tem dias de muito perrengue e depois de um tempo a gente precisa tirar uns dias pra descansar também, pra repor as energias, porque viajar é muito intenso e cansa bastante. Mas como é o nosso tipo de viagem, né? A gente busca o equilíbrio. O caminho do meio, segundo o Buda. E como é que é o equilíbrio? Na nossa opinião, tudo na vida é melhor quando se tem equilíbrio. Não que a gente tenha equilíbrio sempre, a gente também é humano e a gente tem dias que a gente não tá feliz, mesmo viajando o mundo, que a gente tá chateado, a gente tá, né, com o coração pesado, estamos longe da família, temos problemas. Você não vai deixar de ter problemas se você começar a viajar o mundo. Vai te fazer muito bem, você vai enriquecer, você vai crescer como pessoa, mas você continua com os desafios de ser um ser humano. Muitos dias a gente tá sobre um cansaço mental também muito grande e é questão de você avaliar o que é perrengue pra você, o que você pode se submeter de repente. Isso tudo tem uma primeira vez, né? Então você vai descobrir também muita coisa pelo caminho e vai se conhecer também muito. Quem viaja a custo zero tem muito mais perrengues, muito mais dificuldades. Quem viaja, né, no luxo não tem essas dificuldades, mas não conhece bem os países, né? Você vai conhecer aquele hotel, aquela piscina, aquela coisa. E a experiência é essa, é o equilíbrio. É você conhecer locais, ficar na casa de locais, economizar e enriquecer com a cultura local e com as pessoas e também com os lugares. É claro que você vai aproveitar os lugares também. Bom, antes da gente abrir a nossa planilha aqui, a gente queria dividir os principais gastos de uma viagem, que são hospedagem, transporte, alimentação, que normalmente a gente divide em restaurante ou mercado, e outros gastos, que aí pode ser roupa que a gente tem que trocar, um custo em farmácia, gás para o fogareiro, algum equipamento também que a gente tenha que trocar. Bom, vamos falar dos nossos custos para vocês terem uma ideia de como é que é essa viagem tão equilibrada, né? Vou pegar aqui o computador para ter uma colinha, porque a memória não é muito boa. E também números é difícil de decorar, né? Primeiro, a gente começou a viajar em fevereiro de 2019. Em 2019, a gente visitou os países da Europa Ocidental, os países mais conhecidos, e também o leste europeu. E depois a gente ainda foi para o Oriente Médio, onde a gente visitou Jordânia e Emirados Árabes. E nesses 11 meses de viagem durante 2019, nós gastamos R$36.800. Ficamos um pouquinho acima da nossa média, mas nessa planilha nós botamos até uma caneta Bic que a gente compre, até um cafezinho que a gente tome, tudo entra aqui. A nossa média por dia foi de R$110 para o casal, mais ou menos 55 por pessoa. Durante a viagem também foi muito significativa a variação do euro e do dólar perante ao real. Então na hora de converter, a gente sempre ia convertendo mais ou menos dia a dia, mês a mês. Então a gente já tinha o valor todo em real. Pra gente não falar tanto assim da planilha, eu vou pegar o pior e o melhor mês de cada item desse que a gente falou. Então, com hospedagem, a gente gastou no melhor mês R$37 os dois com hospedagem. Na verdade, foi apenas um camping que a gente fez, que a gente pagou lá na Ilha da Madeira. Isso que a gente estava na Europa ainda, então a gente tem várias formas de se hospedar de graça pelo mundo, inclusive na Madeira nos outros dias. A gente fez camping selvagem, dormiu no aeroporto. Nesse mês a gente ainda foi pra Itália e conseguiu ficar 2 semanas na casa de uma host que tinha hospedado a gente pelo Couchsurfing, e ela convidou a gente para voltar para lá para cuidar das crianças, dos filhos dela durante as férias. Inclusive a gente recebeu dinheiro para isso, a gente foi ao pé dos meninos. Olha, eu quero fazer uma pausa aqui para falar o seguinte: a gente vai fazer vídeo sobre como se hospedar de graça. A gente tem 7 maneiras sobre como se hospedar de graça. Então, se você quer saber, não deixe de se inscrever. Nós também vamos falar do orçamento e sobre como ganhar dinheiro viajando. A gente, além de gastar pouco, a gente ganha também. Na verdade, a nossa média é muito melhor do que o que a gente vai falar aqui. E a gente também já fez um vídeo sobre o nosso orçamento na Europa e a gente vai deixar o link aqui na descrição para você ver depois. Então, com alimentação, nós gastamos R$393 no nosso melhor mês e R$852 no nosso pior mês. Nosso melhor mês também foi o mês que a gente ficou mais tempo na Itália e também na Ilha da Madeira.
E com restaurante nós gastamos no total R$3.000, mas foi basicamente com kebab e pizza. Coisas que a gente come na rua, lanche, porque a gente tá na correria, andando de um lado pro outro, nem sempre dá pra ir ao mercado. Ou pra cozinhar, né? Às vezes a gente fica um dia inteiro sem hospedagem, dorme no ônibus, então a gente não tem nem como comprar no mercado pra comer direito. E o grande vilão do nosso orçamento não foi hospedagem, foi transporte. Em 2019 a gente gastou R$14.000 de transporte nesses 11 meses, uma pequena facadinha, mas que faz parte da viagem. E o ano de 2020 foi super atípico, a gente não conseguiu viajar da forma como a gente planejava, mas lembrando que mochilão tem que ser flexível. Então a gente começou o ano em Dubai, foi pro Omã, voltou para Dubai, visitou a Índia, e da Índia, em março de 2020, a gente teve que escolher um lugar para ficar parado por mais tempo. Então a gente acabou indo para Tailândia e ficou lá por 6 meses. De lá a gente foi para Turquia, para Londres e acabou voltando pro Brasil. Foi o ano que a gente teve que fazer deslocamentos longos que a gente não tinha planejado anteriormente. A gente acabou tendo que ir da Tailândia para a Turquia, da Turquia para Londres, Londres para o Brasil. Então a gente acabou gastando um pouco mais do que a gente gostaria. No ano nós gastamos R$39.350. Mas lembrando que a gente teve um mês a mais, porque no outro ano a gente tinha começado em fevereiro, então a gente manteve mais ou menos a nossa média, ficou em R$117 por dia. Bom, com hospedagem nós conseguimos ficar 4 meses sem pagar nenhum centavo. Um mês que a gente queria destacar foi janeiro, que a gente não gastou nada com hospedagem. A gente estava em Dubai e também no Omã, e foi um mês que a gente viajou de forma mais ativa e mesmo assim a gente não gastou nada. Não esquece de ver a playlist do Omã aqui também. E no nosso pior mês, que foi em novembro, nós gastamos R$1.324, os dois com hospedagem. Quer dizer, nem é tanto assim. Em 2020, em transporte, a gente teve um mês que a gente gastou R$5.400, que foi justamente quando a gente teve que sair da Tailândia. Eles não estavam mais renovando os vistos e todos os outros países do Sudeste Asiático estavam fechados. A gente prefere se deslocar até por terra e ir devagar em cada país, mas a gente teve que dar um pulo muito grande e foi parar na Turquia, o que foi incrível, mas a gente gastou praticamente R$4.000 só de passagem. Tinham pouquíssimas companhias operando, a gente teve que voar pela Qatar, que é uma companhia cara, e realmente foi uma facada. Olha que sensacional, em 2020 nós passamos mais parte na Ásia, em 2019 mais tempo na Europa, e mesmo assim a gente gastou mais em 2020. A Europa foi mais barata pra gente do que o ano que a gente ficou na Ásia. A verdade é que a Ásia é um pouco mais barata, em geral, se você mantiver o mesmo estilo de viagem da Europa. Se você for para restaurante na Europa, na Ásia você vai gastar muito menos, vai gastar R$6 em um prato de refeição, que na Europa é impossível de imaginar. Mas a gente tenta manter o nosso orçamento, então por isso a gente não vai tanto em restaurante na Europa, o que a gente conseguiu fazer na Ásia, na Índia, não valia a pena cozinhar. A gente normalmente não tinha cozinha, não achava gás pro fogareiro, e a comida no mercado era mais cara do que comer em restaurante. Então a Europa foi uma viagem mais dura pra gente, onde a gente tinha sempre que estar procurando um mercado em cada cidade que a gente chegava, a gente descobria qual era o mercado daquele lugar. Também tinha que estar sempre procurando couchsurfing, hospedagem barata. Não é muito fácil pra gente de se deslocar por lá. Na Ásia a gente conseguiu relaxar muito mais. O vilão também foi transporte. A gente gastou muito menos, na verdade, mas com os voos que a gente teve que pegar, acabou chegando em R$13.000, ainda ficou abaixo de 2019. Veja como é muito mais barato mesmo, né, se locomover pela Ásia. Queria destacar também são os passeios. A gente gastou muito pouco, foram R$500, R$530 no ano todo com passeios. Então foram 6 meses, meio ano sem pagar um centavo com passeios. A gente acabou gastando mais no ano anterior, porque a gente visitou algumas atrações, o Coliseu, Petra na Jordânia, foi a entrada mais cara que a gente já pagou, né? Era cerca de $80 por pessoa. E com o tempo a gente até fica pensando se vale tanto a pena assim. Pra gente o Coliseu valeu super a pena, mas também tem dia gratuito que a gente não conseguiu pegar. A gente acabou indo no Museu do Vaticano de graça, que era no último domingo do mês. Provavelmente a gente não iria se a gente tivesse que pagar todas essas atrações. Isso é legal, né? Muitos museus, principalmente na Europa, têm dias gratuitos. Nos Estados Unidos também tem muito museu gratuito, né? O próprio Louvre, se eu não me engano, tem um dia grátis. Vale a pena você pesquisar e tentar programar de chegar na cidade próximo daquela data que tem o dia de graça. E em 2020 a gente gastou tão pouco com passeio porque a gente já tinha aprendido como a gente gosta de viajar. Então a gente, no Omã, por exemplo, alugou um carro e foi acampando pelo país, conhecendo os destinos de natureza, praia. A gente viu o golfinho selvagem na praia. Um passeio que você não precisa pagar para fazer. Um dos passeios que a gente fez em 2020 foi o passeio de barco em Phi Phi até Maya Bay.
um passeio sensacional, realmente imperdível. A gente estava com um grupo de brasileiros e valeu super a pena ter feito. Isso é um ponto que a gente queria destacar também. Uma viagem em grupo pode sair muito mais barata do que uma viagem sozinha. A gente já é considerado um grupo, a gente é um casal, então a gente consegue gastar um pouco menos do que se a gente viajasse sozinho. A gente divide um carro, a gente divide a gasolina do carro. Muitas vezes também dividir um quarto é mais barato do que ficar em quarto compartilhado em hostel. A gente viu isso muito, principalmente na Europa, né? Sempre que a gente pesquisava hospedagem para 2 pessoas, raramente era quarto compartilhado a opção mais barata. Sempre dá para se adaptar, né? É importante você, se está viajando sozinho, tentar conhecer pessoas, tentar fazer amizades e até dividir um quarto, né? Com algum amigo, alguma amiga. Eu lembro que a gente chegou na Jordânia e o táxi era muito caro e a gente tinha uma fila, né, de pessoas. E a gente começou a perguntar, olha, você está indo para essa direção? E em determinado momento alguém falou que estava e a gente dividiu o custo com um outro casal. Então, se você está indo em casal ou sozinho e quer diminuir o custo da sua viagem, tente conversar com outras pessoas. Outras pessoas estarão fazendo os mesmos passeios que você. Às vezes você quer fazer um mergulho em um lugar e aí tem uma pessoa lá que também quer fazer um mergulho. Se vocês forem 2 pessoas numa agência, o desconto provavelmente será maior também. Não tenha medo de expor as suas ideias, o seu planejamento, que você pensa em fazer, em conversar com um estranho às vezes. E às vezes esse estranho vai se tornar o seu melhor amigo no futuro. Pode ser que você conheça gente em hostel na sua hospedagem, que você faça parte da viagem junto com essa pessoa. No Oman, por exemplo, a gente alugou o carro, mas dividiu parte da viagem com 2 outros viajantes que a gente inclusive conheceu pelo Couchsurfing, que também estavam sendo hospedados pela nossa host. Então a gente ficou 4 dias dividindo todos os custos e também fez 2 grandes amigos. E dos 365 dias de 2020, nós não pagamos hospedagem em 2/3 deles, ou seja, 223 dias de hospedagem grátis. A nossa conclusão é que você pode viajar com quanto você quiser. A gente acha que o equilíbrio é um bom caminho, mas também um bom caminho é o que faz bem para você. Exatamente, você não precisa juntar dinheiro se você não conseguir e se você estiver aberto para se jogar no mundo sem gastar nada. O mais importante de uma viagem de mochilão é você ir de coração aberto, tentar se inserir na cultura local, tentar conhecer pessoas que vivem lá, e elas vão te dizer os melhores caminhos, os melhores lugares para você conhecer. E lembre-se que uma viagem pelo mundo não é sobre lugares, é sobre experiências e sobre esse aprendizado na sua jornada. Uma história que eu queria contar é que praticamente no final desses 2 anos, um amigo, na verdade, pai das crianças que eu cuidei na Itália, que eu fui au pair lá também, numa videochamada, ele perguntou pra gente, mas como vocês ainda têm dinheiro para viajar? Porque na cabeça dele, mesmo ganhando em euro, ele fica pensando quanto custa uma viagem de 2 anos se durante as férias dele com a família ele gasta X, que provavelmente não é pouco. Se duvidar, numa viagem de férias com os 2 filhos e mulher, ele gasta mais ou menos metade do que a gente gasta durante um ano inteiro de viagem. Então na cabeça dele é muito difícil entender como é que a gente, brasileiro, consegue estar viajando tanto tempo. Mas o segredo é esse, é o desapego, o minimalismo, e você tá aberto a novas experiências. Mais um recado que eu queria dar é dê espaço para novas descobertas, se joga mesmo, e se der medo, vá com medo mesmo. É claro que a gente também teve medo antes de se jogar nessa viagem, mas os aprendizados dessa jornada fazem tudo valer muito a pena. Se você botar na balança, sempre vale a pena. Se você gostou das dicas, curte o vídeo, se inscreve no canal e acompanha as nossas viagens. Até a próxima!